Eu queria começar acerca de milagres. O tema da mensagem é milagres. E quando nós falamos de milagres, nós falamos de questões que acontecem de fato. Eu não falo de questões utópicas, eu não falo de questões que podem ser que aconteçam ou não. Eu estou falando de certezas que nós temos como cristãos, olhando pelos olhos da fé e enxergando a mensagem, a palavra de Deus, a atuação do Santo Espírito em nossa vida através dos milagres. Mas para que nós possamos compreender na sua plenitude o que significa milagres do Senhor, nós precisamos passar por alguns processos, por algumas etapas em nossa vida. Nós precisamos acreditar na providência do Senhor. Nós precisamos ter fé na providência. Porque o milagre, ele aconteceu. Mas muitas vezes eu não consigo entender e nem aceitar e nem acreditar algo sobre o milagre dentro do processo. Porque muitas vezes o processo dói demais. Muitas vezes o processo arranca lágrimas, dilacera o nosso coração. E quando o milagre chega, ele vem para a gente agradece o Senhor. Mas como é que a gente está? Nós estamos arrasados, sofridos. Nós temos problemas psicossomáticos que dentro desse contexto nos deixam muito, muito maus. Muito mal. Então, para que nós possamos acreditar nos milagres efetivamente, nós precisamos, de uma forma muito específica, viver uma vida de dependência. E quando eu falo dependência, é completa, é irrestrita e é difícil. Sabe por quê? Porque quando eu ligo a chave, quando eu toco a chave do meu carro, e eu vou para a Igreja Central do Recife, eu estou afirmando e eu confio na minha habilidade como motorista, eu confio que irei chegar porque eu sei dirigir, e eu sei que isso vai acontecer, mas eu não consigo colocar a minha vida em dependência do Senhor de forma completa, porque eu confio em mim. Eu confio no que eu acho, no que eu acredito, nas minhas convicções. Não coloco Deus no seu devido lugar, que é o principal, o único, o exclusivo e irrestrito. E quando o milagre chega, muitas vezes, nós estamos orando, Senhor, eu espero um milagre, mas é aquela espera com dúvida. A gente não espera com convicção, a gente não consegue entender que a nossa vida precisa passar por esses processos, mas precisamos estar firmes, precisamos estar numa vida totalmente contrita com o Senhor. E é muito difícil, porque, como eu falei inicialmente, às vezes dói bastante. Durante toda a minha vida, desde a minha infância, Deus me mostrou que eu preciso viver uma vida de dependência. E em 100% das vezes que eu confiei em mim, 100% das vezes deu errado. Mas quando eu orei, queridos, é inacreditável, essa palavra não pode entrar dentro do nosso contexto, dentro do nosso vocabulário em questões espirituais. São providenciais. A providência do Senhor ocorre e nós precisamos crer. E a fé, durante esse processo de providência, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 11, 6, para que nós possamos fazer uma reflexão mais aprofundada acerca de milagres e acerca de vida de dependência. Muito conhecido, Hebreus 11, 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que há recompensa àqueles que o buscam. Amém? Louvado seja Deus. Então, é acerca desta fé, é acerca deste fator preponderante que nós precisamos necessariamente nos apoiar. E eu estou sendo bem contundente, bem enfático, porque isso é um fato e nós não podemos nos desviar dessa questão. João 9, não precisa acompanhar, só olha para mim aqui. João 9, verso 1, diz assim, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Você consegue se identificar um pouquinho acerca disso aí? Aqui nós estamos lendo uma das passagens bíblicas que falam a respeito de milagres operados por Jesus. E nós somos inteligentes, nós fazemos conexões. Quando a gente olha alguma coisa ali, a gente já começa a fazer algumas conexões que vão convergir ao problema. E naquele momento, eles perguntaram ao Senhor, quem foi que pecou? Foi esse camarada aqui
Foram seus pais? O que foi que aconteceu de errado? Porque a gente sempre quer culpar alguém. Mas assim o foi, como Jesus falou, para que os milagres fossem operados em sua vida. Aqui, como nós estamos vendo, houve cura para uma pessoa. A história já é conhecida por todos nós. Mas o que precisa ficar muito claro para a gente é a maneira didática como Jesus trabalhou quando esteve aqui como homem. Ele foi muito didático. Ele mostrou que o milagre físico era o mínimo. O milagre físico para a restauração de algum dano físico era muito fácil para o Senhor, porque Ele era Deus. Naquele momento, Ele podia operar qualquer milagre, em qualquer momento. Mas quando envolve a mim, quando envolve a você, aí é onde está o problema. Porque muitas vezes nós somos, nós não cremos. Nós insistimos em acreditar em nós mesmos. E insistimos, todas as vezes que isso ocorre, em acreditar na nossa própria força. Nós como seres humanos. Porque isso é inerente do ser humano, somos pecadores. Todos nós entendemos que isso é algo que nós fazemos constantemente. Mas a partir do momento em que nós enxergamos este milagre específico, era que Jesus estava querendo dizer para ele: siga-me. Vem comigo, adore-me, porque eu sei o que é melhor para você. Então nós precisamos entender que Jesus quer nos mostrar o que é melhor para cada um de nós. Então, queridos, neste momento, no verso 38, aquele homem que era cego disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Houveram muitos questionamentos durante toda a história, nós sabemos. Mas todos os questionamentos foram totalmente eliminados pela sabedoria de Jesus. Nós precisamos crer no Senhor e nós precisamos pedir, mas nós precisamos pedir com autoridade. Quando eu falo em milagres, o milagre também passa pelo processo da oração, da súplica. Quantos aqui, esta noite, não já oraram por alguém? Por alguém que está num leito, por alguém que está à beira da morte, por problemas de saúde que foram acometidos, inclusive, nos últimos anos. Eu até falei que, em algum momento, que nós não estávamos vivendo um ano ruim, nós estávamos vivendo um período difícil, onde a pandemia nos levou muitas pessoas. Quantos de nós não estávamos orando por várias pessoas desta igreja? Adultos, crianças, idosos, e que infelizmente foram vitimados. E nós nos deparamos com a morte, e é muito ruim nos depararmos com a morte, porque nós fomos criados para viver eternamente. Mas quando nós vemos cenas como, por exemplo, eu posso até citar de um dos queridos que se foi recentemente, pastor Olavo, que estava ali na igreja central todos os dias, todos os cultos, melhor dizendo, firme, ali com sua bengalinha, e ele foi acometido por uma doença que ceifou sua vida. O nosso coração se entristece. Mas eu tenho certeza de que aquele homem foi selado. Mas o que é que eu estou fazendo? O que é que eu preciso fazer? Que medidas eu preciso tomar para estar com Jesus na manhã radiosa? O que eu tenho feito durante a minha semana? Do que eu tenho me nutrido? Do que eu tenho colocado, o que é que eu tenho colocado à mesa para a minha família? Será que eu tenho esquecido ou negligenciado meus filhos? Será que eu tenho esquecido que eu tenho um Deus que está a me amparar? Será que eu tenho deixado, negligenciado algumas questões importantes para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos? Saiba que tudo o que nós não cuidamos deteriora. Tudo o que nós não colocamos a mão ali para cuidar, para administrar, deteriora. Mas o que nós cuidamos sempre melhora. Então, amigos, a fé, ela faz parte do processo do entendimento de vida de dependência. Tiago 1,6, não precisa ler também, só me acompanha, diz assim, peça, porém com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Temos inúmeros casos de milagres do Senhor. Eu posso citar um deles, como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Imaginem o que essa mulher não passou na vida dela. História também muito conhecida por todos nós. Inclusive, a nossa lição da Escola Sabatina tem abordado muitos assuntos relacionados a isso.
Mas como entender uma mulher que passou por tantos problemas, passou por várias pessoas que tentaram ajudá-la naquele momento, algumas pessoas que tentaram até ludibriá-la, fingindo curá-la, mas não ocorreu absolutamente nada. Mas naquele momento aquela mulher teve fé, pediu ao Senhor, foi curada porque dela saiu poder. E a fé, como nós sabemos, é o firme fundamento da certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela não é um sistema de crenças exclusivamente. A fé não é uma convicção exclusivamente. A fé é a certeza. E Deus quer trazer para você a certeza, a convicção de que Ele pode ajudar todo e qualquer problema em qualquer situação. Quando nós não temos fé, nós esquecemos de agradecer, obviamente. Nós nos impossibilitamos de lidar com as adversidades. É muito claro para a gente, quando nós estamos no olho do furacão, e eu já me vi no olho do furacão inúmeras vezes, e dizer assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento, não estou suportando mais, Senhor. Hoje estou muito feliz, tenho minha família, que é a minha bênção. Mas nós estamos juntos há praticamente 22 anos. Somos casados há 18, mas estamos ali por volta de 22 anos juntos. E quem é casado sabe as dificuldades, sabe as adversidades, sabe os problemas e sabe também que o inimigo tenta de forma muito forte. Mas eu quero dizer para você nessa noite, de que se você segurar na mão do Senhor e não largá-la em hipótese alguma, o inimigo não fará parte da sua vida. O inimigo não fará parte da sua história. Ele não prosperará na sua vida. E essa é uma certeza que eu tenho, porque ele não prosperou em minha vida, nem na minha família. Essa esperança nós precisamos ter. E não podemos, em hipótese alguma, sermos céticos às questões do Senhor. Eu sou cético em não acreditar da existência de Jesus, da existência de Deus. Porque eu creio piamente na existência do Senhor. Nós temos um Deus de promessas. Lucas 24, 4, 9. Diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas eu falei também que não é fácil. Mas em Salmos 46, 10, tem algo muito importante para o nosso coração. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Amigos, Jesus, quando esteve na terra, passou por todas as adversidades que um homem poderia passar. Todas as tentações, tudo o que você possa imaginar, Jesus passou. Mas em momento algum, ele pecou. Em momento algum, ele titubeou. Ele foi firme, foi correto até o fim. E aqui, como nós sabemos em Filipenses 2, 5, 11, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante dos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de todos os céus e da terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Como não aceitar esse Jesus? Como dizer não ao Senhor Jesus e ao seu convite? Em momentos onde nós estamos precisando que milagres sejam operados em nossa casa. Milagres sejam operados no nosso trabalho, na faculdade, nas nossas relações interpessoais. No nosso dia a dia, nós precisamos de milagres, mas precisamos viver uma vida de dependência ao Senhor. Jó é o exemplo mais emblemático de dependência do Senhor. Porque naquela época ele era o homem mais rico, ele era da sua geração o homem mais piedoso, e ele viveu por volta de 200 anos. Ele desfrutava de alta posição social. Para vocês terem uma ideia, naquela época, ele era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha um patrimônio invejável, tinha 10 filhos, sendo 7 mulheres e 3 homens. Jó 1,
1, diz assim, ó: e havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então vamos colocar agora esses princípios para o nosso dia a dia. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E aí eu te pergunto, é fácil? Não. Não é fácil. As investidas do inimigo são muito grandes. Mas Colossenses 3:5 diz assim, ó: mortificai. Você sabe o que significa a palavra mortificai? É fazer morrer. São questões que nós precisamos fazer juntos com o Senhor. Porque a música nos falou, dele é o sim, o amém, somente dele e mais ninguém. Mas nós precisamos ter a iniciativa de fazer morrer dentro de nós a impureza, fornicação, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria. Mas como fazer isso? Como nós podemos fazer coisas tão aos nossos olhos grandes? Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. E agora eu quero deixar um recado para você, muito importante. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Amém? Salmos 34:7. Os anjos do Senhor, o anjo do Senhor está ao nosso redor. Mas 1 Pedro 5:8 diz assim, ó: os demônios estão ao nosso derredor. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. O que isso significa? É que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Eles estão pertinho da gente. Eles estão aqui, ó, bem juntinhos de nós. Mas o inimigo está ao nosso derredor. Isto significa dizer que eu não posso, em hipótese alguma, brincar com o inimigo. Porque se eu brincar com ele, eu perco a proteção dos anjos do Senhor. Então, amigos, a gente não pode brincar de ser crente. A gente não pode fazer de conta. Nós não podemos viver vidas duplas. Nós não podemos ser bonzinhos na igreja e em casa não falarmos com nossa esposa direito, tratarmos mal nossos filhos, fazer com que os nossos filhos sejam educados pelos celulares. E eu falo de questões atuais, porque eu também me incluo dentro desse contexto. Eu não estou alheio a nenhuma dessas situações. Os meus filhos, eles acessam o celular. Meu filho tem 14 anos, ele tem 1,75 m. Puxou o pai, como vocês estão vendo, né? Não estou entendendo essa risadinha não, mas tudo bem. Brincadeira. Meu filho tem um celular. E ele acessa conteúdos onde todos nós podemos acessar. E é uma coisa que eu falo em casa. Levi, o que papai não puder ver, ou mamãe puder ver, ninguém mais pode ver. Essa é a regra. A minha filha tem 8 anos. Ela não tem celular. O meu filho só tem celular, vou dizer para vocês, viu? Ele só tem celular porque ele estuda e a gente precisa se comunicar com ele, ele vai sozinho para a escola. Enfim, se não houvesse essa dependência, ele também não teria, porque, na minha concepção, dentro do meu entendimento, celular é uma arma. Porque ela abre portas num clique para qualquer situação. Agora eu vou abrir para vocês uma questão. Eu sou da área de tecnologia. E eu vou falar um dado estatístico para vocês. 70% do conteúdo que existe nas redes, eu falo nas redes mundiais de computadores, ou seja, internet, não presta para rigorosamente nada. 70% não presta para nada. 30% são questões que são relevantes para nossa família, para a nossa vida. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esses aparelhos. E aí, nossos filhos, eles acessam todos esses conteúdos e eu não posso, de forma alguma, não estar ali. Não estar perto deles, observando, vigiando. Porque, como eu falei para vocês, as investidas do inimigo são inúmeras. Então, o que é que eu tenho feito para tratar
essas questões, tratar feridas dentro de casa, que muitas vezes podem sangrar, e lá na frente, certamente vão trazer questões muito negativas para nós. Nós precisamos ter uma vida de dependência, mas precisamos agir, precisamos mortificar, precisamos fazer morrer. Nós não podemos estar alheios a esses problemas. Como nós conhecemos aqui, voltando para a história de Jó e sua vida de dependência, nós sabemos que houve uma reunião nas regiões celestiais e o inimigo se aproximou de Deus e Deus o questionou. Onde estavas? Ele comentou, falou que estava na terra. E essa história nós todos conhecemos. Nós sabemos que houve uma insistência do inimigo em provar a Deus que Jó só era fiel porque... E ele colocava seu argumento. Jó só é fiel porque ele coloca o argumento. O que nós estamos fazendo para sermos retos, tementes a Deus e nos desviarmos do mal? E aí, novamente, o inimigo vem com suas investidas. Jó é acometido por uma doença terrível. Ele já tem perdido aí todo o seu patrimônio, seus filhos. Ele já tem perdido tudo. E Deus prova que Jó era fiel. E ele permaneceu fiel. A sua esposa pediu para ele negligenciar a palavra de Deus, amaldiçoar esse Deus. Ele falou: mulher, tu é louca. A história é muito conhecida por nós. Mas, queridos, o que precisa ficar na nossa mente, no nosso coração, é que independente das situações, independente das circunstâncias, Deus é Deus. E a minha fé, ela não pode estar firmada nas coisas palpáveis. A minha fé, ela não pode se firmar nas coisas boas que Deus pode dar para mim. Eu não posso relacionar a minha fé a isso. Eu não posso ligar a certeza que eu tenho, a convicção que eu tenho, nas coisas que eu posso e nas coisas que Deus pode fazer. João 11:40 traz para a gente uma resposta acerca de mais um milagre, o milagre da ressurreição de Lázaro. E o que ficou muito audível para mim é: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, se você crê, você verá a glória do Senhor. Eu quero contar uma história para vocês muito breve. Um testemunho acerca de um milagre na minha vida. Estava eu num domingo pela manhã, despreocupado com a família, quando meu telefone toca. E quem está do outro lado do telefone é o Ivalber, conhecido por muitos de vocês. Ivalber, na época, morava em Vitória de Santo Antão, eu também, na época, morava lá. O carro de Ivalber estava quebrado e ele liga para mim: Joel, eu preciso de um carro aqui para poder pegar uns jovens num acampamento de desbravadores. Como nós sabemos, os acampamentos de desbravadores geralmente são em locais descentralizados, em zonas rurais, enfim. E fui eu, me encaminhei para este acampamento. Cheguei lá, peguei os 3 jovens e foi uma bênção. Eles estavam super felizes porque o acampamento de desbravadores tinha sido uma bênção e estávamos voltando nesse trajeto de zona rural. Em um momento, eu me deparei com alguns buracos no meio da estrada e eu precisei reduzir a velocidade do carro. E nós estávamos ali com os vidros baixos, conversando, louvores eram tocados no carro e... quando eu vi esse buraco maior, eu precisei praticamente parar o carro para passar bem devagarzinho, né? Quando eu passo devagar, eu sinto aqui no meu rosto um cano de uma arma. Naquele momento, eu pensei, digo: Senhor, tranquilidade, vai dar tudo certo, não vai dar nada errado. Senhor, estou contigo, coloco minha vida em tuas mãos. E eu falei brevemente com o Senhor naquele momento. Fiquei tranquilo, mas fiquei um pouco apreensivo porque eu estava com 3 jovens, 3 adolescentes. Só que eles eram muito grandes, assim, esses meninos bem grandões, assim, como o meu. E eu falei: será que esses meninos vão se desesperar, hein? Se eles se desesperarem aqui, aí sim vai ter problema. Eu já pensando comigo. E um deles já me joga de um lado, e Valber fica do outro lado do carro, no chão, rosto no chão, na terra mesmo. E eles faziam questão de colocar o pezinho assim, ó,
na cabeça da gente. Mas eu estava ali, firme. Num dado momento, um desses rapazes começa a agredir um dos jovens. Coitado, 16 anos. E estávamos eu, com uma arma apontada na minha cabeça, e Valber do outro lado, com um rapaz com uma faca na mão, e o outro rapaz chutando o menino. E chutava. Até hoje ele tem uma cicatriz no rosto. Chutava o rosto dele. E eu ficava daqui, eu só conseguia olhar o rosto de Valber. E Valber olhava para mim com os olhos cheios de lágrima. E o menino sendo espancado, e a gente ali. Bom, ele deixou o menino. Não quis saber desse menino mais e largou ele. E eu falei assim, ó, vocês podem levar tudo. Levem um carro, levem tudo, mas deixa a gente. Nesse tom. Tudo que eu falava para ele. Ó, eu vou tirar o cinto. Ó, vou tirar o cinto. Tirei o cinto, abri a porta, saí, me deitei no carro e falei, gente, levem tudo, podem levar. Levem. Só deixa a gente. Quando eu falei isso, eu senti uma pancada muito forte nas minhas costas. Uma pancada... Quem já escutou bala, sabe como é que é aquela pancada seca, né? Tá! E eu escutei essa mesma pancada, só que era nas minhas costas. Naquele momento, eu não senti dor, porque eu estava a adrenalina estava muito alta. E eu não senti dor. E aí, um dos meninos, eu escutei quando um dos meninos falou assim, acabaram de atirar em Joelson. Eu falei, bom, eu vou esperar esse pessoal ir embora. Eu ainda estava com essa consciência, eu vou esperar esse pessoal ir embora. Quando eles forem, eu pego o carro. Gente, para vocês terem uma ideia, eles saíram em uma moto com 3 pessoas, numa moto só. O carro estava lá à disposição dos camaradas, eles podiam ir embora com o carro. Saíram os 3 sem capacete, numa moto e foram embora. Nesse momento, Ivalber pega o carro e vamos correndo para o hospital. Chegando no hospital, e eu estava com a mão aqui nas costas. Na verdade, não, antes de chegarmos ao hospital, eu fui verificar o que tinha acontecido. Eu tinha sido esfaqueado. Essa pancada foi nas minhas costas. Foi provavelmente em algum osso, não sei. Sei que a pancada foi muito forte. Foi forte ao ponto de quebrar a lâmina, quebrar a faca. Fui correndo para o hospital, ensanguentado, mão nas costas o tempo todo, me tremendo, morrendo de medo, porque a altura de onde foi a facada era uma altura onde provavelmente algum órgão importante teria sido perfurado. Chego no hospital. Como Vitória de Santo Antão é uma cidade pequena, e todo mundo conhece minha família lá, estavam os médicos e todos ali estavam fazendo seus serviços. Quando me viram nessa situação, eu cheguei sem sandália, sem camisa, de bermuda e muito sangue nas costas. Todo mundo foi correndo para me acudir, porque eu conhecia eu conhecia o maqueiro, é meu amigo, conhecia uma enfermeira que estava lá, então vamos acudir Joelson. Me deitaram de bruços, eu fui para dentro, fui para o hospital. Quando eu chego lá, na sala da médica, a médica prontamente já começa a me anestesiar, ela aplicou anestesia local, e ela falou, Joelson, nesse momento, eu vou colocar o dedo dentro da ferida, porque eu preciso averiguar a profundidade do ferimento. Eu preciso analisar o teu ferimento. E aí ela põe o dedo. Eu já não estava sentindo mais dor, porque eu já estava anestesiado, porém eu estava com o meu... Eu não estava bem, minha mente não estava legal, eu estava em outra atmosfera. E aí ela começou a futucar ali, e aí mexeu. E ela olhou para mim e falou assim, Joelson, você crê em Deus? Eu falei, sim. Ela falou, teu ferimento foi superficial. Amém? O que é que eu estou querendo dizer isso para você? O que é que eu estou querendo dizer para vocês acerca disso? É de que milagres existem. É que Jesus opera milagres nas vidas das pessoas. É que o impossível acontece. Porque o impossível não faz parte do vocabulário do Senhor. Não há barreiras que o Senhor não possa transpor. Ele pode fazer tudo em qualquer tempo. Ele é Deus. E mesmo que as coisas não deem certo, Ele continua sendo Deus em nossas vidas. Naquele momento eu senti o toque do Senhor. Porque eu só pensava pela minha família. Eu pensava nos meus filhos, pensava na minha esposa. Naquela época minha filha era bebezinha ainda, de colo.
E a médica, inclusive, fez até um vídeo comigo, relatando esse meu caso. Porque, queridos, o ferimento foi na altura do meu pulmão. Eu poderia ter morrido pela quantidade de sangue que iria entrar dentro do meu pulmão. Eu poderia ter morrido durante o trajeto até o hospital. Eu poderia ter morrido na hora. Mas Deus operou um milagre na minha vida. E hoje estou aqui. Nessa noite, se você está com alguma questão que precisa de um milagre, saiba que você está diante de um Deus de milagres. Mas não é um Deus que nós encontramos na TV ou na mídia. É um Deus real, é um Deus vivo. Ele é eficaz. E Ele age no momento oportuno. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu quero contar para vocês rapidamente a história de um menino. Esse menino, ele nasceu com um problema de má formação. Seu intestino nasceu todo coladinho. Ele não conseguia absorver nenhum nutriente de alimentos. Quando ele comia, automaticamente ele vomitava. Seus pais já desesperados. A sua mãe desesperada, orando. O médico falou para ela que ele não podia fazer a cirurgia agora, porque essa criança, tinha acabado de nascer, e a cirurgia era muito grande. Então o médico fala para ela, olha, nós precisamos esperar 30 dias para que essa cirurgia aconteça. 30 dias se passaram. Esse menino chegou à beira da desnutrição, porque ele não se alimentava via oral. Ele precisava se alimentar de outras formas. A mãe já perdia as esperanças porque ele já estava muito fraco, debilitado. Como é que uma criança vai passar por uma cirurgia onde ele vai ser aberto de canto a canto? Nessas condições. Depois de 29 dias de espera. O 30º dia chegou. Esse menino é operado. Esse menino sobrevive. Amém? E ele está trazendo a mensagem do Senhor na igreja de Boa Viagem. Como duvidar? Como duvidar deste Deus? Deste Deus soberano, desse Deus de milagres, onde nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu quero convidar minha esposa neste momento. Ela vai louvar. Está sendo transmitido o culto? Eu quero convidar você também que nos assiste, a neste momento, pedir ao Senhor que traga o milagre para a tua vida. Saiba que nós temos um Deus de milagres. A música que ela canta fala assim, ó: meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Opera, Senhor, sobre mim a Tua vontade, a Tua unção. E é essa unção que eu quero trazer, diz o Senhor para você. O Senhor quer te abençoar. Ele quer te fazer próspero. Ele quer trazer bênçãos, esperança para a tua vida, dias melhores. Eu sei que às vezes dói. Às vezes o sofrimento nos acomete. E o Senhor não nos proíbe de chorar. Não nos proíbe de lamentarmos por algo.
não nos proíbe, inclusive, de questionar. Mas o que nós não podemos perder é a esperança. Não perca a esperança. Saiba que o Senhor é o Deus de milagres. E Ele vai operar um milagre na vida de cada um de nós. Se você, nessa noite, sentir o desejo de receber as bênçãos do Senhor, fique de pé enquanto o Alba canta. Eu sei que você sabe também. Então vamos cantar juntos. Vamos louvar. Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres desse meu viver. Tu és soberano. Um simples toque de tua mão poderá me refazer. E cantará meu coração, Senhor, expressando meu viver. Meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Aleluia. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres desse meu viver. Tu és soberano. Um simples toque de tua mão poderá me refazer. Amém. Você crê? Aleluia. E cantará meu coração, Senhor, expressando meu viver. Meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. 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 Louvado seja Deus. Amém. Feche seus olhos e abra o seu coração. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por termos a certeza de que Tu és um Deus de milagres. Tu operas, Senhor, em nossa vida. Nós queremos Te convidar, Senhor, a ministrar a nossa vida. Senhor Deus, as dificuldades, elas são muito grandes e elas se apresentam para a gente.
E muitas vezes estamos confusos, estamos preocupados, ficamos aperreados. Mas, ó Pai, queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Queremos entregar as nossas necessidades, nossos anseios, nossos projetos, nossa vida, tudo que temos, tudo que somos a Ti. Senhor Deus, venha abençoar a cada família aqui representada, cada desafio aqui colocado em Tuas mãos. Vem, Senhor Deus, de uma forma toda especial, abençoar a igreja de Boa Viagem. Vem abençoar, Senhor, o pastor desta igreja e toda a sua liderança, para que eles possam ser uma luz nessa comunidade. Permanece conosco. Essas bênçãos nós Te pedimos de forma imerecida, mas é pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.